Você está no seguinte cenário, você tem um sócio e vocês vão fazer uma arte ali, ou você tem um designer, vocês não têm um manual, e naquela arte, naquele panfleto, naquele anúncio, você gosta de uma fonte, o seu designer gosta de outra fonte, o seu sócio gosta de outra fonte. Vamos falar sobre isso? Nesse vídeo você vai aprender sobre esse mundo, o mundo da tipografia, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de design de marca. Vem comigo, depois da vinheta. Bom, a gente acha que fonte é algo simples, né? A gente, quando pega no computador, abre um documento no Word, tem ali as fontes que já são pré-definidas, a gente baixa fontes nos sites que são permitidos, até em sites, às vezes, muitas das vezes que não são permitidos para você, que não tem um entendimento sobre tipografia, e a gente pensa que fontes já nascem ali no computador. É difícil imaginar que existem pessoas por trás que criaram aquelas fontes e existem essas pessoas. Mas não é tão simples como a gente imagina. Quando a gente pensa, quando a gente tem esse raciocínio, a gente comete alguns erros, como já vi documentos ali de advogados usando a nossa querida Comic Sans ali nos seus documentos. E a gente não quer cometer isso, a gente quer construir uma marca forte, a gente quer comunicar os nossos atributos. E é sobre isso que eu quero falar. Fontes comunicam atributos, fontes comunicam sua personalidade, a personalidade da sua marca. Quando a gente fala do universo das marcas, na construção da nossa identidade visual, na construção da nossa comunicação, existem dois momentos que a gente tem que prestar muita atenção nas fontes que a gente utiliza. Primeiro é quando a gente faz o design da nossa marca, quando a gente faz o design do nosso logotipo, e entenda aqui que logotipo eu estou falando pelo o nome personalizado da marca, eu não estou falando ali do símbolo, então vamos definir aqui que logotipo é o nome da marca, a tipografia utilizada ali, e a gente tem o momento da comunicação, as fontes que são utilizadas no anúncio, né, na arte das redes sociais, no site, enfim, nesses pontos de contato entre esses e os demais que a gente tem. E vamos falar sobre o design de logotipo, né? A gente vai falar de cada um, mas a gente vai falar primeiro sobre o design de logotipo. Quando a gente fala do design de logotipo, existem dois tipos que a gente pode utilizar. A gente fala de fontes prontas, alguns estúdios, alguns profissionais, alguns projetos utilizam fontes prontas, a gente baixa ali da internet, a gente baixa uma fonte que já existe, faz uma ou outra personalização naquela fonte, né, quando tem, e coloca ali o nome da sua marca e utiliza naquele projeto, naquela marca. E existem os letteres personalizados. Os letteres personalizados onde a marca, cada letra, cada nome da marca, ele é feito exclusivamente para aquela marca. Aqui na Salsi a gente prefere muito mais esse segundo caminho, por alguns motivos. Ele nos dá uma maior criação, uma maior possibilidade de criação, a gente consegue criar cada letra ali com os atributos que são necessários para aquela marca. Então, se a gente pudesse dar uma dica para definir a tipografia da sua marca, a tipografia da sua comunicação, é primeiro ter os atributos. A gente tem que ter esses atributos, essa personalidade que a sua marca tem que ter para escolher marcas, para escolher fontes que comuniquem esses atributos. Vai ser uma fonte mais clássica, vai ser uma fonte mais tradicional, vai ser uma fonte mais tecnológica, que comuniquem quais atributos. Então a gente prefere muito mais esse segundo caminho, onde a gente tem essa liberdade de criação, essa liberdade criativa, a gente pode inovar um pouco mais nesse caminho criativo e também nos dá uma proteção jurídica maior, porque é muito mais difícil é muito mais difícil o seu concorrente copiar, porque fica muito mais óbvio que ele copiou todas as letras, porque aquela fonte não é uma fonte existente. Cada letra foi desenhada. Agora, se você utiliza uma fonte pronta, vai ser mais fácil esse cliente copiar, e aí a gente cria os famosos parasitas, né, os famosos parasitas de marcas, que se apropriam da sua autoridade, da sua reputação ali para roubar clientes, para roubar seu mercado. Então, temos esses dois caminhos. Qual é o melhor? Bom, não existe certo e errado. Nós aqui preferimos o segundo caminho por esses motivos que damos, mas muitas das vezes o cliente não tem um orçamento definido para isso, e, bom, ele pode ir para um caminho de uma tipografia pronta, claro, desde que ele escolha muito bem. A segunda situação que a gente fala de tipografia na construção da identidade visual é quando a gente está falando na comunicação. E, bom, quando a gente vai falar de fontes para comunicação,
a gente está falando das mesmas questões que a gente falou do logotipo. A gente tem que definir primeiro os atributos, quais a fonte que comunica melhor, porque dependendo da mensagem que a gente tem, a mesma mensagem com a fonte diferente, ela pode passar uma mensagem errada, pode passar um atributo errado para quem está lendo. Então a gente tem que definir quais são os atributos, qual é a personalidade que a gente tem que comunicar e escolher uma fonte que comunique esses atributos. Claro, tem outras questões também que a gente tem que levar em consideração quando escolhe uma fonte. A gente tem ali as questões de aplicação. Existem fontes que são criadas especificamente só para títulos, porque elas são feitas com mais detalhes, têm mais personalidade. Elas são utilizadas ali em blocos de textos muito maiores, com poucas palavras. Então não é muito bom utilizar essas fontes em blocos de texto. Então a gente tem que definir essas necessidades de aplicação, a gente tem que definir, tem as questões de fonte de sistemas também. Existem clientes onde eles utilizam muitas apresentações em PPT, muitas apresentações ali que ele precisa de uma fonte de sistema, uma fonte existente. A gente não tem essa liberdade de trazer uma fonte com tanta personalidade que apaga, que foi algum outro estúdio designer que criou, type designer que criou. Então a gente tem que levar em consideração essas necessidades do cliente. É o que a gente fala. Não existe receita pronta. Cada projeto é um projeto, cada projeto tem as suas necessidades. Vai da nossa inteligência ali e do cliente, né? A gente conversar e identificar quais são essas necessidades de uso. E tem um terceiro caminho que está se tornando um pouco mais comum para grandes marcas, porque elas precisam muito mais, que são as fontes próprias criadas para aquela marca. São fontes não só do logotipo, mas todo o sistema de comunicação, toda a voz tipográfica daquela marca. A gente tem, né, a Globo, que criou ali o Globotipo com a Plau Design, a Plau criou ali também a fonte da reserva, a gente tem o Fábio Hag, um grande typer design, criando fontes ali para Magalu, enfim, para o Banco do Brasil. Para essas marcas fazem sentido terem uma fonte própria. É um custo mais alto, é um investimento mais alto do que você ter uma fonte ali que já existe, que já está no mercado, mas você tem uma fonte exclusiva para você, uma fonte que foi criada para você e é um valor que você vai pagar só uma vez. Vamos colocar ali a da Globo. A Globo, a gente tem ali inúmeros computadores que precisam ser instalados aquela fonte e de acordo com o número de computadores, de acordo com as necessidades de uso, é para aplicativo, é para site, é o quê? O valor vai diferenciar quando você está comprando uma fonte que já existe e é um valor que tem um certo tempo de licenciamento. Então você vai pagar aquele valor agora e daqui a um tempo você vai pagar novamente. Então faz muito mais sentido e é muito mais barato a longo prazo para a Globo ter uma fonte própria. Ela vai pagar aquele valor e vai ficar para sempre com aquela fonte. Bom, Diro, eu preciso de uma fonte pronta para o meu mercado, para a minha marca? Bom, depende. Muitas das vezes não. Porque, como eu falei, o valor é muito alto, né? A gente está falando ali de uma fonte própria com um typer designer e com um estúdio menor, está falando ali de 50, 60, 120 mil reais para uma fonte existente ali. Me corrijam se eu estiver errado, nossos type designers que estiverem vendo ali, porque, claro, cada um vai ter seu valor, cada um vai ter o seu cenário de preços. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você ficou com mais alguma dúvida, comenta aí. A gente vai ter o prazer de responder no próximo vídeo, de responder nos próprios comentários. E se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abraço!